O lugar secreto onde a força nasce não está no barulho, nem na pressa, nem na exposição. Ele não aparece quando as pessoas estão olhando, nem quando você está sendo aplaudido. Ele nasce no silêncio, na solidão, no espaço invisível onde ninguém vê, ninguém elogia, ninguém reconhece. E é exatamente por isso que poucos chegam lá. Porque quase ninguém suporta ficar tempo suficiente nesse lugar. E.W. Tozer chamava esse lugar de o campo secreto de Deus. O ambiente onde o homem é moldado antes de ser usado, onde o caráter é formado antes da missão ser revelada, onde a força interior é construída antes de qualquer manifestação externa. E se você entender isso, sua forma de viver nunca mais será a mesma. A maioria das pessoas quer resultados públicos sem disciplina privada, quer autoridade sem submissão, quer crescimento sem profundidade. Mas Deus não trabalha assim. A.W. Tozer ensinava que o homem que Deus usa profundamente é o homem que Deus fere profundamente primeiro, não para destruí-lo, mas para esvaziá-lo de si mesmo. Porque enquanto o ego fala alto, a alma não escuta. Enquanto a pressa governa, a clareza não aparece. Enquanto o homem corre, Deus espera. E é nesse choque de ritmos que a maioria se perde. O homem quer movimento, Deus quer profundidade. O homem quer sinais, Deus quer transformação. O homem quer ser visto, Deus quer ser obedecido. O lugar secreto é o ponto onde você para de tentar controlar tudo e começa a se submeter. É onde você percebe que não precisa provar nada, não precisa se explicar, não precisa impressionar. É onde você aprende a ficar quieto diante do céu e firme diante da terra. E isso não é fraqueza, é poder. Porque quem aprende a ficar em silêncio diante de Deus não se desespera diante do mundo. Quem aprende a esperar no secreto não se apressa no público. Quem aprende a obedecer sem plateia não se corrompe quando o aplauso chega. A.W. Tozer dizia que a maior tragédia da vida cristã é viver na superfície, orar sem profundidade, trabalhar sem intimidade, falar de Deus sem conhecer Deus. E o lugar secreto existe exatamente para curar isso. Ele é o espaço onde a alma é despida das máscaras, onde o coração é confrontado, onde a mente é alinhada, onde o espírito é fortalecido. É ali que a verdadeira força nasce. Não a força que impressiona, mas a força que sustenta. A força que permanece quando tudo desmorona. A força que não depende de emoção, mas de convicção. Talvez você esteja vivendo agora uma fase silenciosa, onde nada parece acontecer, onde ninguém vê seu esforço, onde suas orações parecem não ecoar. Mas escute isso com atenção. O silêncio não é ausência de Deus, é preparação. O lugar secreto não é abandono, é treinamento. Deus não está te atrasando, está te aprofundando. Porque o homem que não aguenta a profundidade não aguenta o peso do propósito. E por isso muitos desistem no silêncio. Eles confundem silêncio com rejeição, espera com atraso, solidão com abandono. Mas Tozer dizia que é exatamente no lugar onde o homem se sente sozinho que Deus está mais perto do que nunca. O lugar secreto revela quem você realmente é quando ninguém te observa. Revela se você continua obedecendo sem reconhecimento, se continua orando sem resposta imediata, se continua firme sem aplauso. E essa fidelidade invisível constrói algo que o mundo não consegue copiar. A autoridade espiritual. Não a autoridade do título, mas a autoridade da presença. Não a autoridade do cargo, mas a autoridade do caráter. Pessoas sentem quando alguém esteve no lugar secreto. Elas não sabem explicar, mas percebem. Há uma firmeza diferente, uma calma diferente, uma clareza diferente. E isso não se aprende em público, se aprende no oculto. A.W. Tozer afirmava que Deus prefere um homem quebrado e profundo a 1000 homens rasos e barulhentos. Porque o homem profundo não se perde quando o vento muda. Não se corrompe quando o poder chega. Não se desvia quando a tentação aparece. Ele já foi tratado no secreto. Ele já foi esvaziado. Ele já foi moldado. Ele já aprendeu a obedecer quando ninguém via. E por isso, quando chega a hora de ser visto, ele não se perde. Ele não se exalta. Ele não se confunde. Ele não se vende. O lugar secreto também é o lugar onde a alma aprende a descansar. Não o descanso da fuga, mas o descanso da confiança, onde você para de lutar com as próprias forças e começa a depender de algo maior, onde a ansiedade perde poder
O medo perde voz e a pressa perde sentido, porque ali você aprende que não precisa correr para que Deus se mova. Ele já está se movendo. E o homem que aprende a esperar no secreto nunca se desespera no público. Talvez hoje você esteja tentando resolver tudo no barulho, tentando explicar, convencer, provar, mostrar. Mas o lugar secreto te chama para o oposto. Ele te chama para calar, esperar, obedecer e confiar. E essa chamada incomoda porque ela exige renúncia. Renúncia do controle, da pressa, da imagem, da aprovação. Mas é exatamente essa renúncia que gera força. Porque o homem que não precisa ser visto não pode ser manipulado. O homem que não precisa de aplauso não pode ser comprado. O homem que já morreu no secreto não tem medo de nada no público. Tozer dizia que Deus nunca usa um homem até que tenha primeiro ferido profundamente o orgulho dele. E esse ferimento quase sempre acontece no silêncio, na espera, na frustração, na invisibilidade. Mas é ali que a força nasce. Não a força do braço, mas a força da alma. A força que sustenta a missão quando tudo fica difícil. A força que mantém o coração firme quando o mundo se torna pesado. A força que faz o homem continuar quando ninguém mais acredita. O lugar secreto não é confortável, mas é necessário. Ele não é rápido, mas é eficaz. Ele não é visível, mas é transformador. E se você permanecer nele, algo poderoso acontece. Você muda. Sua postura muda. Sua fala muda. Sua forma de reagir muda. Seu olhar muda. E sem perceber, o mundo começa a te tratar diferente. Não porque você pediu, mas porque a força que nasceu no secreto começou a aparecer no público. Deus não revela o propósito antes de formar o caráter. Não libera o chamado antes de construir a base. Não expõe antes de aprofundar. E o lugar secreto é o lugar dessa construção. É o lugar onde você aprende a não desistir, a não se apressar, a não se corromper. É o lugar onde você aprende a ser fiel quando ninguém vê. E essa fidelidade é o que move o céu. Se hoje você está no silêncio, não fuja. Se está na espera, não desista. Se está invisível, não se desespere. Porque é ali que a força está nascendo. É ali que Deus está trabalhando. É ali que você está sendo preparado para algo que ainda não pode carregar. E quando chegar a hora, você vai entender por que precisou passar por esse lugar. Agora, se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu permaneço no lugar secreto. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está no silêncio e precisa entender que não foi esquecido. Foi escolhido. Porque a força não nasce no barulho, ela nasce no secreto. E quem permanece lá nunca volta fraco.